Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso da Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA 2018. E nessa aula de informática nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para este concurso, acessa lá o nosso site veonconcurso.com.br, o link está aqui na descrição. Ok? Vamos lá então, resolvendo a questão de hoje, que diz assim: assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento ou CPU. A unidade lógica e aritmética, unidade de controle e registradores. Letra B, discos ópticos, disco rígido e drive. Letra C, scanner, plotter e dispositivos de entrada. Letra D, memória ROM, memória RAM e cache. A letra E, mouse, teclado e impressora. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta quando ele pede componentes de uma unidade central de processamento, também conhecida como CPU, a Central Processing Unit? Vamos estudar isso bem certinho, acompanha. Tem muita gente que confunde e acha que a CPU é o gabinete do computador, e não é. A CPU é conhecida como unidade central de processamento e é, na verdade, o processador do computador, e é o local onde os dados são processados de forma centralizada. Isso é muito importante. Então, pensou na CPU, não pensa no gabinete. O gabinete não é a CPU. Pensa na CPU, pensa no processador. É o processador do computador que é a CPU, é a unidade central de processamento. Pois bem, essa unidade central de processamento possui uma estrutura interna, que é formada por basicamente três componentes mais básicos, que é justamente a unidade de controle, a ULA, unidade lógica e aritmética, e os registradores. Esses são os três componentes básicos que formam a CPU. Claro, cada um com a sua função específica. A UC, a conhecida unidade de controle, é quem comanda e controla o processamento dentro da CPU. Já a ULA, que é a unidade lógica aritmética, que também pode aparecer como ALU, é onde os cálculos que demandam processamento são realizados. Então é a ULA, onde lá são realizados os cálculos para o processamento de dados propriamente dito. É na ULA de fato que os dados serão processados. E finalmente os ditos registradores são pequenas porções de memória interna da CPU. É um tipo de memória destinada ao armazenamento dos dados e dos resultados intermediários que são processados na ULA. Isso quer dizer que à medida que a ULA vai processando os dados, ela vai armazenando esses dados de forma imediata nos registradores, ou ela vai buscando dados para processar nos registradores. Só depois os dados passam para outras memórias do computador. Essa é a estrutura básica de uma CPU que, como eu disse, é o processador do computador e não é o gabinete. Portanto, pegando a questão quando ele diz assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento de uma CPU, a resposta tem que ser, obviamente, a nossa letra A de América, a unidade lógica e aritmética, que é a ULA, a unidade de controle, que é a UC, e os registradores, que são pequenas porções de memória intermediária dentro da CPU. A resposta da letra B estava errada porque discos ópticos, discos rígidos ou até drives de CD, drives de CD ou drives de DVD, entre outros, podem ficar no gabinete, mas não dentro da CPU, porque a CPU é pequenininha, é o processador do computador, né? Scanner, plotter e dispositivos de entrada. Bem, o scanner, obviamente, é um periférico de entrada e o plotter é como se fosse uma impressora de grande porte, é um periférico de saída. Não são dispositivos, aliás, nesses dois, o scanner é dispositivo de entrada e o plotter é dispositivo de saída. E, na verdade, nenhum deles é componente de uma CPU. A memória ROM aparece não dentro da CPU, a memória ROM aparece na placa-mãe do computador, muitas vezes usada para armazenamento de programas de inicialização como o BIOS, que permite inicialização do sistema. A memória RAM também aparece encaixada na forma de pequenos pentes em slots da placa-mãe e ela forma o que a gente chama de memória principal do computador. E a cache, sim, aí sim, dentro do processador que é a CPU, pode vir também memória cache além dos registradores.
Mas memória ROM, memória RAM não. A cache sim pode vir dentro dos processadores. A letra E, mouse. Mouse é um periférico de entrada que está fora do processador. O teclado também é um periférico de entrada fora do processador. E a impressora é um periférico de saída que também fica, claro, fora do processador, portanto, fora da CPU. Como componente interno da unidade central de processamento, sem dúvida nenhuma, os descritos aqui na letra A de América para essa questão, que é o nosso gabarito e é a nossa resposta correta. Certo, pessoal? Espero vocês na próxima aula. Se gostou do vídeo, não esquece, coloca um gostei ali, é bem importante. E também lembra, nós temos o curso com o conteúdo de informática para o concurso Assembleia Legislativa da Bahia 2018. Basta acessar o nosso site veonconcurso.com.br. O link está aqui na descrição. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Como sempre, grande abraço a todos e bons estudos.